picharam as pinturas rupestres mais bem conservadas do Parque Nacional da Serra do Cipó. E o dano é irreversível. Bom, pessoal, eu tô aqui no parque, nas pinturas rupestres Lapa das Congonhas, no Parque Nacional. Olha o que fizeram, gente. Curiosamente, essa não foi a primeira vez que a Serra do Cipó teve ataques de vandalismo, inclusive ataques incendiários. O que aconteceu? Nessa primeira semana de maio, foram descobertas pichações perto da Cachoeira de Congonhas, mais especificamente no sítio arqueológico Lapa. O Parque Nacional da Serra do Cipó é dividido em vários sítios arqueológicos. Para vocês terem uma ideia, essas pinturas que foram vandalizadas, elas existem há mais de 8.500 anos a 12.000. Onde ocorreram essas pichações de agora, ela fica numa área mais restrita do parque. E uma coisa muito triste é que os painéis que foram pichados, eles estavam muito conservados. A Polícia Federal e o Ministério Público foram acionados para esse caso. Eles estão investigando quem foi o autor. O parque em si não divulgou imagens da tag dessa pessoa, mas teve outras pessoas que foram lá e filmaram, que foi esse vídeo aqui que eu mostrei pra vocês. E eu entendo não mostrar pra pessoa não ganhar fama, mas ao mesmo tempo, eu acho que a forma mais fácil de você achar o autor de uma pichação é vendo a tag. Aí eu acho que a gente entra meio que em um paradoxo, porque se você não mostra a tag, você não sabe quem é o pichador. Mas se você mostra a tag, você divulga o pichador. Então a gente fica meio que nesse embate. Eu vou divulgar aqui porque eu acho que é uma maneira mais fácil de encontrar o pichador, mas pode ser que eu mude de ideia e tire desse vídeo, eu não sei. Uma agente ambiental, a Luísa Cote, me desculpa, não sei falar seu nome, Luísa. E o local do crime foi só interditado por algumas fitas, e ela fala que tem que contar com a educação das pessoas para não ultrapassar ali. Porém, assim, eu acho muito difícil você parar as pessoas, ainda mais curiosas, só com uma fita. Fora que teve alguns turistas que reclamaram que não tinha sinalização nenhuma durante o trajeto de 12 km até chegar lá. Outro analista ambiental, o Diogo de Matos, falou que o local vai ficar interditado até uma ação de restauro. Eles estão investigando ainda para ver se dá para restaurar ou não, porém, sinceramente, eu acho muito difícil, porque na época eles usavam muito pinturas com materiais naturais e a tinta spray, gente, ela é muito difícil de tirar da parede. O bagulho que mancha até na mão. Uma vez eu fui fazer um trabalho com spray, não saiu por jeito nenhum. Eu imagino que os materiais químicos necessários para tirar a tinta de spray vai também tirar a pintura rupestre. Esse mesmo analista, ele afirma que não tem gente suficiente para monitorar o local. O parque, ele é gigantesco, então eu realmente acho que é um pouco difícil para monitorar todo mundo ali, mas se tratando de um patrimônio histórico, tem que dar um jeito, nem que deixe realmente fechado pelo menos por um tempo, até eles analisarem e avaliarem o que precisa fazer para manter essas pinturas protegidas. Esse ato de vandalismo, ele é considerado um crime ambiental e contra o patrimônio cultural, sujeito a pena de reclusão de até 3 anos e multas. Eu fiquei muito triste com o que aconteceu, de verdade, eu fiquei com vontade de chorar, tô de TPM, então eu quase chorei. Quando a gente vai falar sobre pintura rupestre, a gente tá falando da nossa história, da nossa evolução, e o que aconteceu é prejudicial para todo mundo, inclusive para a pessoa que pichou. Uma coisa é você vandalizar uma arte contemporânea que não faz sentido para todo mundo. Claro que tem um debate mais complicado sobre isso, mas o que eu quero pegar é o ponto de vista de que nem todo mundo se importa com a arte contemporânea. Então, na minha cabeça, você pichar uma arte que você não entende é uma coisa. Agora, você pichar uma arte que deu origem à própria pichação, mas que não diretamente, mas nada se cria, tudo se copia, ela traz muitos conceitos próximos, é o mesmo suporte. E tanto a pintura rupestre quanto a pichação, elas têm como meio a comunicação e a expressão. A gente tem registros de 79 anos depois de Cristo, mais especificamente 2099 anos atrás, na cidade de Pompeia, depois que ela foi abandonada por conta de uma erupção vulcânica, onde a gente encontra registros de ofensas, declarações de amor, propaganda política e até divulgação de horários da luta de gladiadores. Isso é coisa que, se eu ando 2 minutinhos na rua, eu já encontro. Quem nunca viu, né, um coração gigante com as iniciais de alguém? Ou aquele lindo e famoso Fora Bolsonaro na parede? Mas trazendo um pouquinho mais para nossa perspectiva, o grande aumento das pichações no Brasil foi em 1970 por conta da ditadura, que era o local onde as pessoas usavam para criticar o governo. Mas é claro que tudo isso só foi possível, só se originou por conta das pinturas rupestres. E eu vi alguns comentários que faziam essa conexão da pichação com a pintura rupestre e se perguntavam, mas eles não estão fazendo a mesma coisa? Mas é agora que eu vou te trazer
uma informação super importantíssima. Em um artigo da Lenice, ela comenta sobre as variações de pinturas rupestres e como dá para perceber que são de povos diferentes, de datas diferentes. Ao contrário do que aconteceu agora, ao invés deles fazerem suas grafias em cima do que já estava lá, eles procuravam lugares que estavam vazios e nos cantinhos das rochas, das pedras, para não interferir com os registros que já estavam lá. E aí eu te pergunto, se lá atrás, tão antigamente, eles tiveram esse tal cuidado e respeito com as pinturas que já estavam lá, por que hoje em dia a gente não consegue ter o mesmo respeito e consideração que os nossos ancestrais tiveram lá atrás? Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que o setor de arqueologia da UFMG só foi criado em 1976, sendo que aqui no Brasil a gente só teve acesso à internet em 1995. E o que eu quero dizer com isso? O estudo dessas pinturas rupestres é muito recente. E o nosso acesso à tecnologia para desenvolver e aprimorar os nossos conhecimentos também é muito recente. A cada passo que a ciência e a tecnologia avança, é onde a gente consegue descobrir e detalhar ainda mais sobre como foi a nossa evolução e acaba se tornando um apagamento histórico. Esses atos de vandalismo, eles prejudicam não só a quem se interessa por arte, a quem se interessa pela história, pela arqueologia. Prejudica todo mundo. Para a gente evoluir como seres humanos, a gente precisa olhar para o nosso passado. E as pichações e as vandalizações nas pinturas rupestres, na Serra do Cipó, elas não começaram agora. Elas vêm ocorrendo desde 2007, principalmente nas Lapas do Gentil e no Curral Queimado. Isso sendo que foi relatado em 2007, mas provavelmente já vem ocorrendo há algum tempo. Bem ali no início do parque, perto de uma entrada de um restaurante, tem uma estátua que chamou Juquinha. E ela também foi alvo de vandalismo, inclusive agora em 2026. Mas ela já tem sido alvo em 2023, então há 3 anos atrás. Picharam as costas do Juquinha. Isso a versão original de 1987 da Virgínia. Depois disso a peça foi restaurada. Porque, em aspas, aconteceu é que de vez eles restaurarem a peça com a artista Virgínia, que ainda estava viva, eles pegaram um outro artista que fez uma releitura da peça por cima. Nisso, picharam lá também, em 2025, essa peça. No meio disso tudo, a Virgínia já tinha entrado em processo jurídico para retomar a peça para o seu formato original. Gastaram R$400 mil para voltar a peça original igual a Virgínia fez. Adivinha? Antes de fazer a reinauguração, picharam também. Isso sem contar os ataques que ocorreram em 1993 através de incêndios por conta de uma carta aberta sobre o gado que foi publicada naquele ano, que foi uma campanha direcionada aos pecuários por conta de algumas invasões de gado que aconteciam em grande massa na época, os focos de incêndio que teve uma retaliação por conta dessa carta. E aí teve aplicação de multa, teve um monte de coisa para tentar diminuir essa ocorrência. Deu uma diminuidinha, apesar de ainda ter relatos de que ocorriam invasões desse gado, mas em 2007 voltou a ocorrer um ataque. Apesar de não ter sido tão grande quanto em 1993, ele ficou mais conhecido porque o fogo acabou chegando muito perto das vilas onde as pessoas moravam, causando uma comoção maior. E eu sei que no gráfico a gente tem outras indicações de fogo, porém tem esses focos de incêndios que são naturais, e é por isso que eu não falei sobre, tá? A verdade é que a gente pode debater o ato da pichação, que isso implica para o nosso conhecimento, mas temos que concordar que o parque precisa tomar uma atitude sobre o que está acontecendo. Até porque faz quase 20 anos que isso vem acontecendo e nada é feito, ninguém foi pego, não aconteceu nada. Então precisa ter uma medida de segurança mais cabível. E só colocar a câmera e colocar uma fitinha para as pessoas não passarem não funciona. E eu sei que o lugar é gigante e que deve ser muito difícil de fazer a segurança desse local, mas vocês tiveram 20 anos para pensar em uma solução e a única ideia foi colocar a câmera ali, uma fita. E é claro que eu sei que a culpa não é totalmente do parque, mas que eles têm que tomar um pouquinho de responsabilidade sobre o que aconteceu, sobre a falta de proteção e de segurança desses locais que são tão importantes. Na minha opinião, eles têm. Mas afinal, e você? Você concorda comigo? Você discorda de mim? O que você acha sobre essa situação? O que o parque poderia fazer para melhorar a segurança desses locais? Deixa aqui nos comentários, vamos criar um debate sobre a situação. Muito respeitosamente, por favor. Vamos debater, não vamos brigar. Aqui é um local de respeito. E não tem problema se você discorda de mim. Eu acho até legal. Eu gosto de ver outras opiniões. Então deixa aqui nos comentários se você discorda de mim. Quero saber por que você discorda de mim. Quais são os seus pontos de vista? Curte o vídeo se você gostou. Compartilha se você achou a minha visão e os dados que eu trouxe importantes. Se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse. Vídeos de reforma e de artes que eu faço também. E tchau!
E reforçando o que aconteceu não faz com que a pichação deixe de ser arte. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando sobre intervenções que ocorreram através da pichação que eu concordo e eu acho interessante.